E aí galera do WRKids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, a finalização da nossa central de alarme, ok? Parte 4. Como havia comentado com vocês na aula passada, o término da nossa central seria o acréscimo de memória. Ou seja, a gente vai botar 3 memórias dos últimos disparos do nossa central de alarme. Então, nós temos 4 zonas. Então, em cada uma das memórias vai ficar qual zona foi disparada. Aí ela fica alternando. Então, ele primeiro disparo grava na memória 1, segundo disparo na memória 2, terceiro disparo na memória 3, o quarto disparo volta a gravar na memória 1 e assim por diante. Ele fica rotacionando e na tela a gente vai mostrar quantos disparos já ocorreram. Então, essa o intuito da aula de hoje, fazer essa implementação que ainda não havia da memória dos últimos disparos da nossa central. Então, bora lá para a aula, vamos ver como é que fica essa modificação. E esse vídeo é oferecimento da Altos. Acessem www.altos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC, ao final do website. Na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo essas aulas. Então tá galera, estamos com o Master Tool IEC, vamos para a parte que mais nos interessa, que é a construção da parte final da nossa central de alarme. Como eu falei para vocês na entrada do vídeo, a gente vai adicionar aí 3 memórias para os últimos disparos da nossa central. Nós estamos divididos em 4 zonas, 4 setores, porque cada memória vai mostrar qual zona foi violada no último disparo. Como eu comentei também na entrada, a gente vai dispor de somente 3 memórias. Quando for indo para quarta, quinto, sexto, sétimo disparo, ele vai gravando em cima. Então, o primeiro disparo na memória 1, o segundo disparo na memória 2, terceiro disparo na memória 3. O quarto disparo volta a gravar em cima da memória 1 e assim por diante. O quinto na memória 2, ele fica rotacionando e também vamos mostrar no display quantos disparos já ocorreram na central. É só um intuito de teste para vocês, para ver como a gente poderia criar esse lance de memória para a nossa central. Óbvio que o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui nessa aula não é algo definitivo. Há diversas formas de criar o mesmo resultado final. Como eu falei para vocês, a gente não pode ficar preso a simplesmente um desenvolvimento apenas. Então, a gente pode criar algo de diversas outras maneiras, utilizando toda a nossa didática, todo o nosso conteúdo e logística aqui, ou seja, linguagem dentro do CLP. Então, seja a linguagem Ladder, ST, enfim, a linguagem que vocês mais gostam de utilizar, há diversas formas, como eu já falei para vocês de várias vezes, ok? O que vocês já notaram de diferente aqui, simplesmente ao abrir o projeto, vocês vão ver que agora tem um bloco chamado memória. Então o que eu vou fazer? Para fazer a logística e contabilizar o número de disparos e alocar dentro da memória, eu criei um bloco funcional chamado memória. Então vocês lembram que a gente havia funções, agora eu criei um memória para auxiliar a nossa logística. Como a gente está utilizando o programa base como o Ladder, é meio complicado de fazer testes, análises como if, while, essas coisas assim em Ladder, tá? Dá para fazer, porém utiliza-se mais linhas. Então, utilizando o ST, que é a nossa famosa linguagem C, é muito mais fácil e muito mais prático. Então, voltando aqui para Pool, navega, a gente vai utilizar uma tela nova para dispor as memórias para o usuário. Então, o primeiro passo é criar uma tela nova. Aqui é criada a tela número 3 e eu chamei ela de Memo. Aqui no programa principal, PLC PRG, eu vou engolir um pouco as variáveis aqui, eu vou explicando para vocês o que foi modificado. Então, se lembra que está tudo igual. A duração aqui eu troquei de 30 segundos para 8 segundos, que fica mais rápido
de a gente conseguir fazer testes, tá? Então 30 segundos é muito demorado, então eu botei 8 segundos para fazer um teste mais rápido para demonstrar para vocês depois no CLP. Então na linha 5 já foi criada uma logística nova. A partir do contato da sirene, a gente pega um pulso de trigger e faz um ADD. Então a gente criou duas variáveis, a variável disparo e a disparo 2. Qual é o intuito? A disparo é para saber se é o primeiro disparo memória 1, segundo disparo memória 2, terceiro disparo memória 3, e aí ele fica rotacionando. A variável disparo 2 vai ser para contabilizar o número total de disparos da nossa central. Então aqui, depois que a sirene ativar, vai dar um pulso, vai entrar aqui na logística ADD, vai somar 1 ao disparo e vai guardar nele mesmo, e vai somar 1 no disparo 2 e guardar nele mesmo. Na linha 6, a partir da chave liga e do contato da sirene, a gente vai chamar o nosso bloco memória. Então agora eu vou lá para a função, bloco de função memória. Para quem não lembra, para criar, botão direito em cima da POU, acrescentar objeto, ao invés de programa, bloco funcional, deem um nome para o bloco funcional que vocês desejam, escolham a linguagem e deem um OK. No nosso caso aqui, eu criei em ST um bloco chamado memória. Então, duplo clique, abrimos aqui, vou mostrar para vocês as variáveis que eu utilizei. Então, ela vai monitorar o número do disparo, uma variável inteira, então disparo aí 1, 2 e 3, e aí assim por diante. Então, depois vamos ver que eu faço ele zerar. Então, vai monitorar as nossas 4 zonas, zona 1, 2, 3 e 4, e vai monitorar também na entrada uma variável que eu chamei de testa. Então, voltando aqui para o LCPG para mostrar para vocês o que é essa variável. A variável testa do nosso bloco memória vai se redirecionar a variável pulso.que. Qual seria isso? Aqui, nessa variável de pulso, que ele dá um sinal depois que a sirene disparar. Então a gente vai captar esse pulso e vai jogar aqui para a memória. Já vou mostrar para vocês o porquê desse pulso. Voltando à memória. Na output. Então, como eu falei para vocês, são 3 memórias. Como a gente tem 4 zonas, eu criei 12 variáveis auxiliares para guardar toda essa informação. Então, na memória 1, são as 4 zonas. Na memória 2, mais 4 zonas. E na memória 3, mais 4 zonas, para não há conflito, ou seja, mudar aí o estado que estava a zona no momento do disparo. Então, por isso eu criei 12 auxiliares, desculpa, para fazer esse monitoramento. E uma variável de saída de reset, que é para resetar, como eu falei para vocês. Então, como a gente vai ter o disparo 1, 2 e 3, quando for no quarto disparo, para ele voltar a gravar em cima na memória 1. Então, a gente vai utilizar aí um lance de reset, e eu já vou mostrar para vocês o porquê. Então, engolindo as variáveis aqui, utilizando um case disparo off. Se for um primeiro disparo, então aqui ele testa if testa igual a 1. Então, como vocês lembram, a variável testa aqui em PLCPIG está pegando o pulso, que é nível lógico 1 quando a sirene dispara. Se ele está em nível lógico 1, ou seja, disparou, então then ele vai zerar as variáveis auxiliares 1, 2, 3 e 4, que cabe à memória 1. Então ele zera. Por que zerar, Felipe? Antes de começar a escrita. Porque põe a memória 1, por exemplo, 2 e 3. Quando for o quarto disparo, ele vai gravar em cima da memória 1, para ele limpar e ficar um estado novo, ou seja, para ele não ficar com informações do disparo anterior. Então, toda vez que ele entrar na memória 1, 2 e 3, primeiro ela vai ser limpa e depois ela vai ser escrita o estado atual das zonas. Então, por isso, esse teste aqui da variável testa, e a gente pega um pulso lá para ele não ficar entrando infinitamente, para ficar zerando, escrevendo, para não ativar o watchdog aí do nosso CLP, que ele vai ficar em surto. Então, a gente só pega um pulso e faz só um
um lance de escrita, ou seja, a gente zera e depois a gente escreve. Então a gente vai fazer isso nos 3 casos, as 3 memórias. Então aqui, em caso de 1, primeiro disparo. Testa aí o pulso, a sirene realmente disparou, então deu um pulso lá. Vai zerar aí o auxiliar 1, 2, 3 e 4, que cabe a memória 1. Acaba o if, e aí sim, ele pega aqui, auxiliar 1 vai ser igual a zona 1 mais auxiliar 1. Por que esse mais? Esse em número binário, o ou. Então a gente está somando 2 booleanos, então a gente utiliza a lógica ou. Porque se a gente ativar a zona, então ele vai somar 0 mais, no caso auxiliar, ele começa em 0, e a zona, por exemplo, 1 foi a 1, então 1 mais 0 vai ser 1, e aí se a zona for desligada, ele permanece 1, porque ele vai estar começando a somar 0 mais 1 e permanece 1. Então violou, por exemplo, foi lá o sensor de PIR, ele detectou a presença de alguma coisa, e aí disparou o alarme, foi nível lógico 1 e ele desligou. Se a gente não fizesse a soma em binária ou booleana da zona mais auxiliar, depois que o PIR desativasse, ele ia ficar 0 na memória. Então não pode. Então no momento que ele já disparou, a zona violou, não interessa que ela já tenha voltado ao estado natural, ou seja, caso de uma porta ou de uma janela, ela foi aberta, disparou, fechou. Mesmo que a gente feche novamente, ela vai contar como zona violada e ela não vai zerar. Vai ficar lá gravado na memória e ela só vai zerar quando ele for escrever novamente em cima da memória e ela não tenha sido violada. Então por isso essa lógica de ou. Então a gente vai fazer no auxiliar 1, a gente vai somar zona 1 ou auxiliar 1, no auxiliar 2, zona 2 ou auxiliar 2 e assim por diante, tá? Então em todos os casos. Quando for o disparo 2, a gente vai estar gravando na memória 2. Então novamente a gente faz o teste na variável testa e aí limpa o auxiliar 5, 6, 7 e 8, que são responsáveis da memória 2. Feito a limpeza, e aí sim a gente faz a monitoração do estado atual das zonas. Então, zona 1 somada com auxiliar 5, grava no auxiliar 5, auxiliar 6 é igual a zona 2 somado com a zona auxiliar 6, e assim por diante. Como vocês estão vendo aqui, segue só a numeração. E caso 3 seja o terceiro disparo, terceira memória, if vai testar a variável testa novamente. Se sim, disparou lá, pegou o pulso, a sirene vai zerar o auxiliar 9, 10, 11, 12, são responsáveis pela terceira memória. Depois de zerar o estado, a gente vai monitorar o estado atual. Então, auxiliar 9 é zona 1 mais auxiliar 9, auxiliar 10 é zona 2 mais auxiliar 10, auxiliar 11 é zona 3 mais auxiliar 11, e zona 12, auxiliar 12, desculpem, é zona 4 mais auxiliar 12. Fechou a conta. Se houver mais um disparo, o quarto disparo, a gente vai testar novamente. Se a variável testa for nível lógico 1, se sim, então a gente sabe que vai gravar em cima da memória 1, zera a memória 1, sai fora do hífen, escreve em cima da memória 1, novamente, então o quarto disparo vai gravar em cima da memória 1 e vai jogar o variável reset para nível lógico 1. Tá? E aí acabou esse bloco memória. Colocando a variável reset em 1, o que vai acontecer? Voltamos para LCPIG. Vamos à linha 7. Reset em nível lógico 1. Ele vai acionar aqui esse pulso 2, esse trigger. E vai mover 1 para a variável disparo. Ou seja, então ela foi 1, 2, 3. Fez o quarto disparo, que na verdade seria o primeiro disparo, gravou em cima da memória 1. Então o próximo vai ser 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai ficar rotacionando, tá? Nesse sentido. Então vai ficar fazendo um loop gravando na memória 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 infinitamente. Porém, a variável disparo 2 nunca vai ser zerada. Então vai ficar imprimindo na tela, somando os números inteiros até chegar um número alto aí de disparos. Eu não fiz algo para zerar
esse número de disparos, a gente poderia criar aí mais uma função para chegar ao número, sei lá, o número 10, 12, sei lá, o número que vocês quisessem zerar a quantia de disparos, ok? Isso é mais para monitorar, para saber qual disparo é qual. Por exemplo, fiz o disparo 1, 2 e 3. Então no quarto disparo vai ser a memória 1. Então na verdade a memória 1 é o último disparo. A memória 2 e 3 são antes do disparo 1. Então por isso a gente mostra quantos disparos, a gente sabe se foram 4 disparos, então o de cima é o último, aí o último é o penúltimo e aí o antepenúltimo é o do meio, tá? Só simplesmente para te saber a ordem aí dos disparos, ok? Só dessa forma. Eu sei que não é uma forma, a melhor forma do mundo, mas é uma forma que eu encontrei para mostrar para vocês como a gente poderia fazer. É um exemplo. Como eu falei para vocês, a gente pode fazer de diversas formas. Essa foi uma forma que eu encontrei e criei para demonstrar para vocês. Mas se a gente perdesse um pouquinho mais de tempo, a gente poderia fazer algo mais, entre aspas, bonitinho, ok? Então, fechou esse bloco aqui, função, o bloco de função aqui, memória, acabou. Então a gente vai em visualizações. Eu criei a tela Memo e coloquei disparo 1, zona 1, 2, 3 e 4. Disparo 2, zona 1, 2, 3 e 4. Disparo 3, zona 1, 2, 3 e 4. Então na zona 1, 2, 3 e 4, no disparo 1 é o auxiliar 1, 2, 3 e 4. Aqui é o auxiliar 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11, 12. Então eu distribuí dentro das caixas aqui, vocês podem ver, ó, variáveis e assim por diante. E aí eu utilizei cores, preenchimento branco e preenchimento do alarme preto. E aqui em variáveis estão vendo que eu botei em trocar de cor. Então cada um deles, quando acionar, ou seja, a zona foi violada, vai pintar o retângulo de preto. Então a gente sabe que aqui a primeira coluna é a zona 1, segunda coluna é a zona 2, zona 3, zona 4. Então na memória ela vai ficar preto ou branco. Quando aparecer a palavra zona é porque não foi violada. Quando ela estiver pintada de preto é que ela foi violada. Por fim, galera, eu adicionei aqui disparos %D nessa última caixa, que é para mostrar o total número de disparos do nosso central de alarme. Então aqui vai mostrar sempre o número total de disparos. Se disparou 50 vezes, 60 vezes, é a quantia total que ele disparou. Então duplo clique, estão vendo aqui, variáveis texto, redirecionando a variável disparo 2, então texto disparos %D. Então aqui é para mostrar a quantia de disparos. E vocês lembram também na última aula que a gente havia só telas main, setores e zonas. Então a gente precisa criar o bloqueio das telas com aqueles comandos do teclado. Então duplo clique em zonas, botão direito, funções do teclado. Vocês lembram que na função VKUp aí redirecionava para main. Como a gente tem uma tela a mais, então a gente precisa recolocar VKUp para memo. E aí dá um OK e vem na memo, duplo clique, botão direito, funções do teclado, VKDown para zonas, ou seja, volta para a tela zonas. E se a gente der um VKUp, ou seja, seta para cima, ele vai por fim para a tela main e volta ao ciclo para ficar travado. Então essa é uma pequena modificação que você tem que fazer na visualização. E voltando aqui para Pool, PLC, PRG, só ressaltando algo que eu não sei se eu falei, não lembro agora. Então eu modifiquei no final aqui na duração para 8 segundos, tanto aqui na variável restante, quanto no TOF tempo. Então eu botei 8 segundos, que 30 segundos antes para rearmar o alarme era muito grande, para mim conseguir testar para vocês só no intuito de demonstração. 30 segundos ficava muito longo, então reduzi para 8 segundos, fica mais rápido de fazer esses testes para mostrar a memória funcionando. E aqui, na linha 6, no bloco memória, então vocês estão vendo, ó, a gente precisa nomear os bois, ou seja, a gente tem que, depois de criar o bloco e chamar ele aqui, a gente precisa colocar o nome das variáveis. Então aqui em disparo é disparo, zona 1, 2, 3 e 4. Na variável teste a gente redirecionou a pulso.q.
Nas auxiliares ele te colocou o mesmo nome e no final reset. Então você não pode deixar nenhuma variável em aberto, porque senão ele vai começar a dar erro, ok? Então, uma vez criado o bloco funcional, você chama o bloco funcional, todas as variáveis de entrada e saída precisam redirecionar a alguma variável existente, senão vai dar erro, ok? Então, esse foi o programa, espero que vocês tenham gostado. A conclusão dela, a adição da memória da aula de hoje. Então vamos CLP e vamos ver como é que funciona essa brincadeira. Bora lá! Então tá, galera, estamos com o nosso CLP, com a tela inicial aqui. Vocês lembram o tempo de rearme para alarme, a sirene e a senha. Então a gente vai digitar aqui a senha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dá um Enter para liberar. Dá um pulso na chave I07. Senha correta, liberou. Então eu coloquei aqui, ó, liguei a zona 2, 3 e 4. Eu não estou utilizando o PIR hoje para não ficar dando pulso infinitamente para a gente conseguir testar. Quero mostrar para vocês como funciona o projeto. Aí o PIR ia ficar incomodando, ia pegar meu movimento no meu braço. Então eu deixei desativado a zona 1. Então a gente pula para a próxima tela. Então a primeira tela seria para ligar as zonas. Deixei desligada a zona 1. A próxima tela seria para direcionar os sensores para as zonas. Então, zona 2 é o sensor 2, zona 3 sensor 3, zona 4 sensor 4. E aí a nossa nova tela, os disparos. Então aqui eu já estava testando antes, vocês estão vendo, ó, que já houve 5 disparos. Então a gente parou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então o sexto disparo vai acabar gravando em cima do disparo 3. Então eu vou aí violar a zona 2, vocês estão vendo que está a zona 4 violada, então ele vai apagar a 4, vai ficar só 2. Então, violei a zona 2, ó, eu posso violar mais zonas, violei a 2 e a 3, até que o alarme se rearme novamente. Vou fechar os 8 segundos. Fechou os 8 segundos, então agora o próximo disparo será o sétimo, então eu vou violar a zona 4, vai zerar a zona 3. Então, violei a zona 4, por exemplo, posso violar a zona 2 junto e deixar as duas. Quando fechar o ciclo de rearme, então ele pula para o próximo disparo. E assim por diante, né, galera? Então ele vai ficar rotacionando em cima das zonas e gravando na memória. Então a gente pode ter acesso a isso simplesmente digitando a senha e indo para a última tela, a última que a gente criou, chamada Memo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa última implementação e da soma como um todo do nosso projeto aí de central de alarme. Eu agradeço vocês e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado desse andamento das nossas aulas da central de alarme. Lógico que é só uma base, é só uma demonstração, é só uma simulação de como poderia ser uma das centrais de alarme. Como eu falei para vocês, cada um pode construir de uma forma totalmente diferente. E aí a gente pode encontrar aí no mercado diversas centrais de diversas formas. Então cabe a vocês montar de acordo com o que vocês acham mais prático ou mais eficiente. Então o que eu deixei para vocês é só um intuito, é só uma brincadeira, uma demonstração de como a gente pode utilizar a nossa lógica de CLP para integrar no nosso Master Tool para fazer essa simulação de uma central de alarme. Então a gente pode acrescentar várias e várias outras coisas, tá? Então aqui só pegar um pouco da didática do conteúdo que eu passei já para vocês ao longo dessas diversas aulas e implementar num projeto aí brincadeira que seria uma central. Então espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida vocês deixam um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam sempre de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E aguardo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço, valeu!